Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje a gente vai para mais um Sincerão da Galera, aquele vídeo onde eu reajo aos comentários de vocês. E dessa vez a gente vai fazer o Sincerão do Raw do último dia 26 de janeiro de 2026, um show que foi meio esquisitinho, mas que teve coisas interessantes que com certeza geraram alguma comoção entre vocês. Então se vocês quiserem saber a minha reação aos seus comentários sobre o último Raw, assista esse vídeo do começo ao fim porque eu tenho certeza que a minha opinião vai surpreender vocês. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial, senta o dedo no like para fazer com que o YouTube divulgue o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal, porque a gente quer chegar à nossa meta de 31 de dezembro a 25 mil inscritos e a gente conta com vocês para chegar lá, beleza? Então vem com a gente para mais um Sincerão da Galera. E vamos começar aqui falando do Finn Balor, né? Lembrando que nesse Monday Night Raw nós tivemos um arco de história onde parecia que o Finn Balor ia fazer um face turn, né? Ele veio, agradeceu o CM Punk pela luta que ele teve na semana passada, tal, foi pedir uma oportunidade pelo título de entrar no Royal Rumble, o Adam Pearce não deixou, disse que estava cheio, aí depois o Finn Balor encontrou com a Liv Morgan reclamou com ele, falou que ele estava dando ouvido demais pro CM Punk e tudo mais. E aí, porque o CM Punk tinha falado pra ele dropar a Judgment Day, né, largar o lixo do Dominic Mysterio. E aí, quando chegou no main event, CM Punk estava lutando contra o AJ Styles pelo Campeonato Mundial. E aí, o Finn Balor acertou uma voadora no Punk, acabando com a luta por desclassificação. E aí, claro, os comentários sobre isso vieram aos montes, né? O Thales e o Normal trouxeram os seus comentários. O Thales disse o seguinte: essa interferência do Balor foi estranha, não fez muito sentido. A WWE perdeu uma ótima oportunidade de deixar o Royal Rumble ainda mais imprevisível com a vitória do AJ. Sábado podia ser um dos shows mais incríveis da história. Já o Normal fala: a Beta Mania continua. Pro fim Beta ter caído nesse papinho da Lívia porque ele é um morgado e tá longe de ser um líder pro Judgment Day e tampouco um campeão mundial. Eu acho que a WWE ela tá tentando esticar um pouco a corda dessa história do Finn Balor, tá? Assim, parecia que realmente o Finn Balor ia fazer um face turn. Eu acho que eles fizeram esse tease, né? Eles deram essa abertura para ver como é que seria a reação da galera. E eu acho que muita gente na internet tá falando que o Finn precisa se tornar face. Talvez tenha sido isso que a WWE quis dar uma testada nesse show. Mas eles não quiseram fazer com que essa história se desenrolasse agora, porque eu acho que eles vão segurar ela até a WrestleMania. Eu acho que o Judgment Day implode na WrestleMania. Por N motivos. Um deles é esse. Eu acho que, por exemplo, o Dominic ainda tá longe. É bem possível que o Dominic volte, o atrito com o Finn Balor aumente e isso desemboque numa luta pelo Campeonato Intercontinental entre o Finn e o Dominic na WrestleMania. Tá? Então, assim, existem algumas situações que a gente precisa compreender aqui, que eu acho que a WWE ela dá essas apontadas assim no público, né? Olha, a gente pode seguir nesse caminho aqui, o que, que vocês acham? E eles vão sentindo a reação do público para ver o que, que eles podem fazer lá na frente. Tá? Nesse momento eu tô achando que esse vai ser o direcionamento do fim. E eles estão usando essa historinha de ele dar ouvidos para Liv Morgan justamente para poder dar uma alavancada nessa coisa. Porque quando o Dominic voltar, né, o Dominic vai se influenciar com a Liv e certamente o Finn Balor vai continuar se irritando. Tá? Então, assim, eu acho que essa é a história. A verdade é que o Finn Balor nunca foi o líder da Judgment Day, dessa nova formatação da Judgment Day. A líder claramente é a Liv Morgan, é ela que ficava mexendo os pauzinhos por trás, né, manipulando todo mundo. Então eu acho que existem alguns direcionamentos nessa história da Judgment Day que vão apontar para uma implosão total e completa dela até a WrestleMania. Por isso que, apesar de eu ter ficado chateado com a interferência do Finn Balor, eu acho que ela faz um pouco de sentido nessa construção. É lógico que, assim, eu adoraria que a WWE tivesse cometido o crime, tivesse feito o AJ ganhar o título, e aí ele defendeu o título contra o Gunther no Royal Rumble. E aí lá ele perdia o título pro Gunther, ele se aposentava e o Gunther ia pra WrestleMania como o mega campeão Rio que ele é. Se o cara aposenta o Goldberg, aposenta o Gunther, aposenta o Goldberg, aposenta o John Cena e aposenta o AJ Styles, o cara merece ser campeão mundial, na minha visão.
Então, faria todo sentido ele ir como campeão para a WrestleMania, entrar como chefão final na WrestleMania e perder de novo, tá? Seria uma repetição do WrestleMania 41? Seria, mas pelo menos botava um adversário decente para enfrentar ele, não o Jey Uso dessa vez. Mas eu acho que a gente tem que dar um pouco de tempo ao tempo, ver como é que vai ser a construção dessa história, como é que vai ser essa road para WrestleMania, para ver se a WWE vai fazer alguma coisa com o Finn Balor. Assim, eu tô esperançoso que eles vão fazer algo com o Finn, porque o que ele tem feito nas últimas semanas tem sido maravilhoso. Agora, o mesmo Thales, ele chegou e fez um comentário sobre o Adam Pearce, né? E sobre a Division. Ele fez aqui meio que um fantasy booking, e aí eu queria trazer para vocês. Tiozão, Adam Pearce, será que não tem uma carta na manga para aprontar em cima da Division no sábado? Não é possível que ele vai ficar de otário desse jeito. Acho que ele poderia fazer o Bron Breakker ser o número 1 da Royal Rumble e colocar uma regra que os outros membros da Division só poderiam entrar quando o Bron Breakker foi eliminado. Aí o próximo poderia entrar e assim sucessivamente para nunca ter dois membros juntos no ringue. Bom, essa ideia, ô Thales, ela vai contra totalmente a ideia do Royal Rumble, tá? Ao longo da história, tiveram várias oportunidades que stables tiveram vários membros no Royal Rumble e isso acabou alavancando ou auxílios de um contra o outro ou pessoas atrapalhando uma a outra que acabaram gerando histórias de gente saindo, de gente entrando nas stables. Eu, particularmente, eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que o caminho, o Adam Pearce até pode fazer algo parecido. Realmente botar o Bron Breakker como número 1 e botar o Obafemi como número 2, por exemplo. Para ele já pegar alguém duro logo no começo. Mas eu acho que o caminho aqui pode ser do Adam Pearce voltar a ser lutador, tá? Teve uma postagem no Instagram dele ontem, em que ele mandou uma mensagem meio estranha e que tem gente que tá interpretando que o Adam Pearce tá treinando para voltar pro ringue. Então, assim, dentro dessa storyline dele com a Division, pode acontecer um cenário maluco desse, tá? A gente precisa lembrar que o Adam Pearce é um ex-lutador e ele é um cara alto e forte, tá? Então, assim, se a WWE quiser comprar, mesmo que seja por curto prazo, para Adam Pearce ter a chance dele de lutar na WWE, ele nunca lutou na WWE, por que não? Né? Se ele tiver em forma, se ele tiver condições no ringue, eu acho que não tem problema. Ele poderia entrar e simplesmente sair, ele mesmo sair eliminando o pessoal da Division. Não vejo problema. E é claro, quando ele fizesse isso, ele ia perder o posto de General Manager, e aí poderia surgir outro, e aí tem a gente falando do Chris Jericho, tá? Então eu acho que esse Royal Rumble especial, ele tá com umas histórias meio diferentonas e pode fazer com que a gente tenha várias situações diferentes do que a gente está acostumado a ver no Royal Rumble. Vamos esperar para ver. Assim, tem gente falando que, pô, não tô criando muita expectativa, eu tô sem hype e tal. Calma. Pode ser que a gente tenha um Royal Rumble bem interessante esse ano com essas histórias que estão sendo alavancadas, tá? Agora, o Luciano César trouxe um comentário também sobre o Adam Pearce e a Division, né? E aí ele faz um comentário sobre o Bron Breakker que eu achei engraçado. Ele diz o seguinte: Bom dia, Titio. O melhor momento pra mim foi quando a cara do Paul Heyman, quando o Adam Pearce anunciou toda a Division para o Royal Rumble. No segmento posterior ficou um pouco subjetivo se eles planejam uma traição do Bron Breakker agora no sábado, mas espero que não aconteça. Para o Breakker, poderia até ser bom, mas para a visão que já está ofuscada, iria ser bem ruim. Eu não comprei o Austin Theory. Para mim, ele é um NPC com zero aura. Olha só, eu acho que nesse momento em que o Seth Rollins está longe da WWE, não é um momento para puxar o gatilho e fazer o Bron Breakker ficar sozinho, não, tá? Eu acho que esse é o momento para realmente solidificar ele como o novo líder da Division. E eles estão começando a fazer isso de uma forma muito interessante, tá? Eu acho que tá muito claro que o grupo está se unindo em torno do Bron Breakker. O Bron Breakker ele está se posicionando como líder da Division, está se solidificando como líder da Division. E eu acho que neste momento o que a WWE tem que fazer é fazer com que esse grupo trabalhe para o Bron Breakker. Eu acho que esse é o caminho para a Division no Royal Rumble, tá? No passado isso já aconteceu com a DX trabalhando para o Triple H, tá? Então, assim, é uma situação importante que eu acho que deve acontecer. É claro que pode acontecer uma eliminação sem querer, por exemplo. Pode acontecer uma eliminação sem querer. Eu acho que a gente vai ter que aguardar para ver como que a WWE vai fazer essa construção, tá? Você comentou do Austin Theory, um NPC com zero aura. Existe um boato bem antigo
que dizia que o Austin Theory, a pessoa já até esqueceu desse boato, né? De que o Austin Theory ele havia entrado na Division como um cavalo de Troia, né? Ele seria um preposto do Seth Rollins que teria sido colocado ali para implodir com a Division por dentro, tá? Então a gente tem que ver se realmente isso irá acontecer ou não, porque se realmente o Austin Theory for um preposto do Seth Rollins, a história vai começar a ser desenvolvida no Royal Rumble. Vai ter umas eliminações suspeitas, uma falta de ajuda aqui, outra ali. E aí eles vão começar a elencar, vão começar a alavancar essa história ao longo das próximas semanas, tá? O Royal Rumble é perfeito para iniciar histórias de implosão de stables, histórias de eliminações duvidosas para o caminho da WrestleMania. E o próprio Seth Rollins já disse que ele acha que volta antes da WrestleMania, tá? Então, vamos aguardar para ver, porque o Austin Theory pode até ter algum potencial aqui. Mas eu acho que a Division vai trabalhar para o Bron Breakker sim. Agora, se eles estão pensando numa traição lá na frente, aí é outra história, tá? Pode até acontecer dessa traição, no final das contas, estar sendo comandada pelo Seth Rollins. Por causa porque foi o Bron Breakker que deu o Spear nele inicialmente. E aí o Seth Rollins ele pode estar chegando e falando no ouvido do pessoal da Division sem o Bron Breakker saber, para que ele volte a assumir o posto de liderança da Division e descarte o Bron Breakker no processo, tá? E aí o Bron Breakker, no final das contas, ficaria como face e o Seth Rollins voltaria como líder da Division. Vamos aguardar, eu acho que ainda tem. Acho que ainda tem muito capítulo dessa história da Division aí com o Bron Breakker, tá? E o Seth Rollins com certeza vai estar metido nisso aí. Agora, o Apenas Vi traz um comentário específico sobre o Bron Breakker. E que eu acho que há algum tempo atrás eu já cheguei a falar isso, tá? Mas eu quero tecer mais comentários sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: pra mim, o Bron Breakker perdeu toda a aura e rumo na derrota para o CM Punk. Desde aquela derrota, ele parece um cão raivoso sem rumo, igual ao Jey Uso ficou quando perdeu o título para o Gunther e o CM Punk. O Bronson Reed e o Logan Paul têm mais cara de campeão mundial do que o Bron Breakker. Vamos lá. No ano passado, eu cheguei a fazer alguns vídeos falando que o Bronson Reed parecia mais pronto para ser campeão mundial hoje do que o Bron Breakker. Eu mantenho essa posição. Se eu tivesse que escolher um dos dois para ser campeão mundial peso pesado hoje, eu escolheria o Bronson Reed. Porque eu acho que ele tem uma aura maior do que o Bron Breakker hoje, tá? Se botar um do lado do outro, botar o cinturão nos ombros, você pensar assim, quem que parece mais com o campeão mundial? Eu botaria no Bronson Reed. O Bronson Reed tem aquele ar mais arrogante, mais confiante do que o Bron Breakker. O Bron Breakker, ele tá ainda construindo essa persona mais raivosa. Exatamente o que você falou, esse cão raivoso, né? E o Bron, ele tá ali sedimentando essa persona que lidera a Division e tudo mais. Agora, naquele segmento dos bastidores com a Division, o Bron Breakker não falou nada, ele ficou no canto. Quem falou foi o Logan Paul, que se levantou, disse que a Division deveria focar em elevar um lutador. E aí, quando parecia que ele ia falar dele mesmo, ele aponta para o Bron Breakker. E o Bronson Reed, meio a contragosto, chega e concorda, tá? Então, isso é uma prova para mim de que se a gente tivesse que escolher hoje, realmente, entre o Bronson Reed e o Logan Paul, eu escolheria o Bronson Reed. Mas até o Logan Paul eu acho que faria um campeão mundial melhor do que o Bron Breakker hoje. O que eu acho que precisa acontecer nesse momento é eles construírem uma situação em que a Division expurge o Bron Breakker, tá? E eu acho que vai ser na volta do Seth Rollins, como eu falei na outra pergunta. Eu acho que com o Seth Rollins voltando, ele tomando a liderança da Division, expurgando o Bron Breakker da Division, pelo Bron Breakker ter tido a ousadia de dar o Spear nele, eu acho que isso pode acabar fazendo com que o Bron Breakker se torne face, e aí essa persona de cachorro cão raivoso, sem rumo, como face, vai dar muito certo. Vai dar muito certo. E aí eu acho que o Bron Breakker, ele vai finalmente ele ficar pronto para poder ser levado a ser campeão mundial. Mas eu ouso dizer que para o Bron Breakker ser levado a campeão mundial,
talvez seja interessante ele fazer a primeira luta dele contra o Bronson Reed e guardar Seth Rollins e Bron Breakker um pouco mais pra frente, tá? Vamos ver como é que vai ser a situação, tá? Tem muita gente reclamando do booking do Bronson Reed, porque o Bronson Reed no ano passado ganhou do Roman Reigns e a WWE não aproveitou isso, né? Vamos ver se a WWE faz alguma coisa com o Bronson esse ano, né? Essa Division já era para ter todos os títulos do Raw e eles não têm, né? Já era para eles terem partido para sair dominando tudo e a WWE não fez isso. Por muito menos eles estão pensando em fazer isso com os MFTs no SmackDown, que não dá para entender. Então eu acho que existe um caminho aí pro Bron Breakker ganhar essa aura de novo. E eu acho que isso pode começar no Royal Rumble e depois, quando possivelmente ele for mandado embora da Division. Que realmente tá esquisito, aquele segmento foi esquisitinho, com certeza foi. Agora, o Matheus Henrique, ele vai trazer um comentário, né? E ele vai também elaborar sobre o Bron Breakker, mas eu quero falar um pouquinho sobre o Rey Mysterio, tá? Eu vou focar mais no Rey Mysterio do que no Bron Breakker nesse comentário. Ele diz o seguinte: na minha opinião, eu prefiro o Bron Breakker solo porque, desde quando ele traiu o Seth, eu sempre dizia que ele não precisa mais da Division. Ele pode muito bem se virar sozinho. E foi uma pena o Rey Mysterio ter se lesionado. Agora ele pode ficar de fora do Royal Rumble, que talvez fosse o último da carreira. Bom, sobre o Bron Breakker eu já falei tudo que eu tinha que falar. Sobre o Rey Mysterio, eu acho que tá na hora do Rey começar a pensar em se aposentar sim. Eu acho que quando um atleta ele começa a chegar para participar dos shows, ele começa a se lesionar muito, já tá na hora dele pensar em pendurar as chuteiras, tá? Isso é muito comum em outros esportes, tá? O camarada, pô, o cara é uma lenda, o cara tá ali, tá participando, mas ele começa a machucar muito, ele já não começa a agregar tanto. E pro Ray, cara, o Ray tá ali, tá rico, cara. Precisa mais disso. Ele poderia até vir como um manager, poderia vir como um agente de luta, tá? Então, assim, eu acho que tem espaço pro Ray se manter na WWE, tá? Se ele quisesse manter a máscara, vir como general manager, ele poderia fazer isso, né? Se ele quisesse aposentar a máscara, né? Por exemplo, o Valete, ele traz uma ideia interessante, né? Ele diz o seguinte: eu também acho que tem que deixar o Ray descansar e só voltar ele para fazer a última luta dele contra o Dominic valendo máscara versus cabelo. O Dom vence e o Ray se aposenta. Isso é muito comum no México, tá? Lá no México é muito comum você ter as lutas mais emocionantes, as que mais mexem com o público no México, são as lutas máscara versus máscara. Sendo que no caso do Dominique ele não usa máscara, então teria que ser máscara versus cabelo, que também é um tipo de luta muito interessante. Considerando que o Dominique tem uma cabeleira gigante, que já faz parte da persona dele, seria uma luta que atrairia muitas atenções. E eu acho que seria assim tocante pro Ray ele chegar e fazer a saída dele da mesma forma que os lutadores do México fazem, que é muito comum eles se aposentarem perdendo uma luta de máscara contra máscara ou máscara contra cabelo e tirarem a máscara. Nem todos, tá? Tem lutador lá no México que morre com a máscara. Mas como o Ray já mostrou o rosto lá na WCW e tal, quem quiser ver, é só ver lá os episódios do Monday Nitro de 1999 até 2001, que vocês vão ver o Rey Mysterio sem máscara. Eu acho que ele poderia fazer isso. Seria um grande empurrão pro filho, pro Dominique. E eu acho que aí ele poderia aproveitar a aposentadoria dele, elevar o filho como ele sempre quis e aí aproveitar a aposentadoria. Eu acho que realmente, assim, eu fico com pena do Ray. Eu gosto do Ray, eu gosto dele lutando, mas, cara, já deu, entendeu? Toda hora o coitado se lesiona, é uma pena, tá? O normal ele vai trazer um outro comentário sobre a. Agora a gente vai partir para a divisão feminina, tá? E aí a gente vai falar da luta pelo Campeonato Mundial Feminino que vai acontecer no próximo Monday Night Raw entre a Stephanie Vaquer e a Raquel Rodrigues. E ele vai dizer o seguinte: Philadelphia Street Fight é como pizza na Itália, faz todo sentido. Posso estar me iludindo, mas pode ser que eles finalmente puxem um gatilho contra a Raquel como campeã mundial. Mas se ela perder, eu fico tranquilo. Só espero que não usem isso de escada para Liv Morgan ir atrás do título e em seguida esqueçam a Big Sexy Cool.
Bom, isso aqui é uma referência dele a Raquel Rodrigues. Raquel Rodrigues está se chamando de Big Sexy agora, que é uma referência ao Kevin Nash, que quando lutava, ele se referenciava como Big Daddy Cool e como Big Sexy também ao longo da sua jornada. E Philadelphia Street Fight tem sentido porque na Filadélfia é onde surgiu a ECW, né? Extreme Championship Wrestling, aquela companhia do Paul Heyman, bem carnificina ali na década de 90. Tá? Eu acho o seguinte, eu penso que tudo vai depender do que a WWE tá querendo fazer com esse main event, esse cenário de main event do Monday Night Raw. No meu vídeo de preview que vocês viram do Royal Rumble, em que eu botei lá o vídeo feminino, o masculino sai hoje, ainda hoje, eu deixei muito claro o seguinte, que se a Bianca Belair voltar, ela vence o Royal Rumble. Se a Bianca Belair não voltar, a minha aposta é a Liv Morgan. Tá? Por quê? Porque a Liv Morgan ela sempre ficou ali em segunda, em terceira e nunca ganhou o Royal Rumble. Sempre teve jornadas muito longas no Royal Rumble, mas nunca venceu. Então, a Liv Morgan é uma lutadora que vencer agora faria todo sentido. Ela voltou de contusão recentemente, ela tá com hype, o público gosta dela. Então, fazer ela vencer o Royal Rumble faria todo sentido. A minha questão é que eu não vejo uma história dela com a Stephanie Vaquer. Eu acho que essa história teria que ser construída. Mas existe uma história pronta da Liv Morgan com a Raquel Rodrigues. Bastaria a Liv Morgan ganhar o Royal Rumble e a Raquel Rodrigues ganhar o campeonato mundial para se iniciar uma história em que a Raquel tentaria convencer a Liv a lutar contra a campeã da WWE, a Jade Cargill, e aí a Liv Morgan perceber que a Raquel tá de trairagem e resolver se voltar contra a Raquel. E a Roxane ficaria no meio da história, né? Ela fica com a Liv ou ela fica com a Raquel? Gerando a implosão da Division. Por isso que eu falei lá atrás sobre a história do Finn Balor, de que eu acho que essa WrestleMania vai ser a implosão definitiva da Division, porque eu acho que vão ter várias rivalidades que vão fazer com que esse grupo se disperse completamente. E uma dessas rivalidades pode ser essa aqui. Se a Bianca Belair voltar e vencer o Royal Rumble, eu acho que a Liv Morgan, então, como a Bianca Belair é do SmackDown, a Bianca deve enfrentar a Jade Cargill e nos libertar desse title reign medonho da Jade Cargill. E aí, a Liv Morgan ela ficaria para lutar na Elimination Chamber. E aí eles poderiam fazer uma situação em que a Raquel vença a luta contra a Stephanie Vaquer e a gente tenha então a Liv Morgan na Elimination Chamber, talvez sofrendo interferência da Raquel e da Roxane Perez, atrapalhando ela para vencer. E isso geraria uma luta múltipla na WrestleMania. Existem várias avenidas e vários caminhos possíveis para o caso da Liv Morgan ganhar essa possibilidade de lutar pelo título ou da Raquel Rodrigues ganhar o título. Dito isso, eu não sei se a WWE vai fazer esse gatilho na segunda-feira, tá? Eu acho bem plausível que a Judgment Day tente ajudar a Raquel Rodrigues nessa luta, mas a Rhea Ripley e a Io Sky ajudem a Stephanie Vaquer. Então a minha aposta para a segunda é que a Stephanie mantenha o título. E aí a gente vai ter que ter uma construção dessa luta aí do Monday Night Raw. Eu diria que é a divisão mais aberta em matéria de quem pode enfrentar a campeã ou quem vai ser a campeã para a WrestleMania, porque todas as outras estão mais ou menos fechadinhas. CM Punk a gente já tá imaginando que vai enfrentar o Bron Breakker. Lá no SmackDown, o Drew McIntyre tá com cara de que vai enfrentar ou um Cody Rhodes e Jacob Fatu ou um Sami Zayn da vida. O título da WWE feminino tá meio que Bianca Belair e Jade Cargill se a Bianca Belair voltar. E o título do Monday Night Raw feminino é que tá totalmente escancarado, que a gente não tem ideia de para onde que vai. Tá, então, esse tipo de insegurança eu acho muito legal. A gente não tem ideia de para onde eles vão. Vamos ver o que a WWE vai fazer. Faltam alguns dias pro Royal Rumble, aliás. Royal Rumble que vai começar às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Tá? O SmackDown vai começar às 2 da tarde. Teremos live CLT a partir das 9 da noite na sexta-feira. E no sábado a gente vai fazer
a live ao vivo. Vai começar às 4 horas da tarde, horário de Brasília. A nossa live vai começar às 3 da tarde, beleza? Bom, vamos continuar aqui falando sobre a divisão feminina do Raw. E o BLX traz um comentário sobre aquela situação da Kairi Sane acariciar o título da Becky Lynch, né? Aí diz o seguinte: tiozão, essa luta entre Becky versus Kairi Sane é a luta de face turn da Sane, até porque a Asuka vai fazer de tudo para Sane não ganhar o título por causa da sua inveja e ciúmes. Um detalhe bem pequeno no cabelo da Sane, não tá mais nas cores azul, pouco roxo, tá azul, mas pouco cor marrom. Será a face turn da Kairi Sane pode chegar mais cedo? Bom, eu não sei se isso tem a ver com a cor do cabelo dela, tá? O que eu acho é que eles vão alavancar essa feud da Kairi Sane com a Asuka para a WrestleMania. Pode envolver o título? Pode. Pode acontecer. Eu só não sei se eu gostaria de ver a Kairi carregando esse título. Eu acho que seria interessante se a Asuka ganhasse esse título e aí depois a Kairi Sane enfrentasse ela e ganhasse esse título na WrestleMania, tá? Porque aí seria interessante. Seria a coroação, a libertação da Kairi Sane, né, da Asuka. Então eu acho que seria um momento que faria com que o público inteiro explodisse na WrestleMania e todo mundo ia vibrar com a Kairi Sane se tornando campeã intercontinental. A grande questão é que para fazer isso, teria que ter uma forma do título passar da Becky para Asuka, e as duas são rios, né? Então, assim, eu não sei como é que a WWE vai fazer isso. Ou de repente fazem Becky versus Asuka e a Becky meio twinner tal. E então, assim, alguma coisa pode acontecer nesse sentido, mas eu acho que o caminho seria esse. Na minha opinião, o título passar da Becky para Asuka, e aí a Kairi de repente ganhar algum torneio, alguma coisa, a contragosto da Asuka, a Asuka começar a falar pra Kairi desistir, a Kairi falar que não vai desistir, a Asuka dá na cara dela, e aí as duas finalmente lutarem na WrestleMania, a Kairi ganhar o título e finalmente se libertar da Asuka. Vamos ver se isso vai ser o que vai acontecer. Se os tons do cabelo dela vão denotar que esse face turn tá chegando, que seja. E por fim, o Emanuel Amaral, ele traz um comentário. Sabe aqueles comentários engraçadinhos de fim de vídeo? Pois é. Ele trouxe um comentário que eu não tenho como discordar, né? Ele diz o seguinte: essa divisão de duplas masculina é ridícula. Esses Outis e Tozawa, sei lá como se escreve, você escreveu certinho, tá? Que piada esses caras. Olha, assim, o que eu posso dizer, né? Eu só tenho a concordar contigo. Os dois são jobbers, são uma dupla de comédia da divisão de duplas. Você tinha ali na luta duas duplas extremamente competentes. O New Day tá meio batido, ok. Mas você tinha o American Made, né? Os Creed Brothers, que são uma dupla que merecem carregar esse título. Eles têm qualidade de ringue para isso. E a WWE preferiu insistir com uma dupla de comédia. Então, assim, realmente, eu acho que a única explicação que eu tenho para isso é de que eles vão fazer isso só para poder dar uma dupla para o Jay e o Jimmy vencerem e não fazerem um reinado sem defender o título, tá? Eu acho que essa vai ser a função. Infelizmente, a divisão de duplas do Raw realmente é uma piada. Não tem um nexo, não tem uma história, não tem uma estrutura. É um bando de dupla que de vez em quando é colocada numa luta de number one contender, disputa o título, vai lá e ganha. Essa é a divisão de duplas do Raw. Infelizmente, o SmackDown não está muito longe, né? A divisão de duplas do SmackDown, que estava maravilhosa em 2025, foi sequestrada pelos MFTs e pelos White Six. Então, assim, a gente vai ter que torcer muito para essas divisões melhorarem agora em 2026, porque do jeito que dá, meu amigo, a coisa só vai piorar. Beleza? Bom, esses foram os meus comentários sobre o Monday Night Raw dessa semana. E eu quero pedir para que vocês fiquem ligados no nosso canal. Vai ter muito vídeo essa semana. Essa semana vai ser duro de trabalhar aqui, porque tá saindo, todo dia tá saindo notícia. Hoje vai ter vídeo de notícias sobre possíveis aparições surpresa no Royal Rumble. Fiquem ligados. Se vocês gostarem de ficar sabendo das coisas com antecedência, fiquem ligados nos nossos vídeos, porque tá todo dia saindo notícia e eu vou estar tentando atualizar vocês aqui. E não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para continuar alavancando o nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos, deixe seu hype e, acima de tudo, gente, assista e maratone os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar alguns vídeos aqui na tela para vocês.
Desde já eu conto com a sua audiência. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.